Olá pessoal, olá alunos do nono ano, bom dia para vocês. Me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje será sobre o continente europeu e a sua divisão regional, ou seja, a regionalização do continente europeu. Então, o continente europeu, ao longo da sua história, certo? Sempre houve período de guerras, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra e o período da Guerra Fria, certo? Então, durante as guerras, após o término das guerras, geralmente eram modificadas as suas fronteiras, né? Um país ficava maior, ganhava mais território, outro país perdia território e ficava menor, e assim sucessivamente, geralmente havia mudança nas fronteiras entre os países. Isso sempre se configurou na história do continente europeu, certo? Então vamos conhecer a divisão atual da Europa, de 2011 para cá. Então a Europa ela está dividida em 4 regiões. São elas: a Europa Ocidental, a Europa Setentrional, a Europa Centro-Oriental e a Europa Mediterrânea, certo? Então vamos conhecer uma por uma, analisando o mapa, certo? Deixa eu mostrar aqui um mapa para vocês, para facilitar o entendimento de vocês, ok? Então aqui é o mapa do continente europeu, a sua divisão atual, certo? De 2011 para cá. E vamos conhecer alguns países e as regiões do continente europeu, né? Começando pela Europa Ocidental, que é essa que está aqui em rosa. Então, a Europa Ocidental, ela é considerada a Europa desenvolvida, ou seja, onde se configuram os países economicamente mais desenvolvidos, não só do continente europeu, mas também do mundo. Ok? Então vamos conhecer alguns deles. No caso, aqui nós temos o Reino Unido, que é a Inglaterra, aqui a França, a Alemanha, que é a principal economia da Europa, certo? Temos aqui a Suíça e também temos a Áustria. Aqui Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos, que é a Holanda. Então, são os países aí que formam a Europa Ocidental. Aqui tem também a Irlanda, que eu acabei esquecendo, né? Aqui é a Irlanda. Então, os países aí da Europa Ocidental, ok? Agora vamos para a Europa Setentrional. Esse nome setentrional vem de norte, ou Europa do Norte. São os países do norte aqui da Europa, no caso a Noruega, Suécia, Finlândia, que são os países da Península Escandinava, né? Aqui a Dinamarca e aqui os países que faziam parte da antiga União Soviética, no caso Letônia, a Lituânia e também a Estônia. São esses países que ficam aqui, são banhados pelo Mar Báltico. Então são os países setentrional do continente europeu. E aqui a Islândia também, né? Tinha esquecido da Islândia. Ok? Vamos agora conhecer os países que formam a Europa Centro-Oriental. São a maioria dos países, né? Esses que estão aqui em verde no mapa. Centro-Oriental são os países que faziam parte da antiga União Soviética. No caso, eram aliados da antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, certo? Na época da Guerra Fria, eram chamados de países satélites, certo? Porque tinham um alinhamento com a antiga União Soviética. No caso, fazem parte a Rússia. Eu vou citar alguns países aqui, certo? A Ucrânia, né? Belarus, né? No caso, fazia parte da antiga União Soviética. Aqui a Polônia, nós temos a República Tcheca e também a Eslováquia, certo? Os países da antiga Iugoslávia, no caso aqui a Croácia, a Sérvia, Macedônia, a Bósnia, certo? São alguns países aí que formam a Europa Centro-Oriental. No caso, Hungria, Romênia também fazem parte aí, ok? E por fim nós temos aí os países da Europa Mediterrânea. Tem esse nome Europa Mediterrânea porque é banhado pelo mar Mediterrâneo. Poderíamos chamar também de Europa Meridional ou Europa do Sul. São os países da parte sul do continente europeu.
No caso aqui, ó, os países da Península Ibérica, no caso Portugal e Espanha, certo? Aqui a Itália e a Grécia e a Turquia da parte europeia. São esses os países que fazem parte aí da Europa Mediterrânea, porque é banhado pelo mar Mediterrâneo, ok? Então aí um pouco da aula aí da regionalização do continente europeu, ok, pessoal? Eu irei passar uma atividade sobre esse assunto, ok? Assim que terminarem, vocês me enviem a foto, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.